Bom dia, paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais um dia, dessa semana, louvado seja Deus, quero abençoá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a pessoa amada do nosso Deus, o Espírito Santo, o Pai, seja com você, seja conosco neste dia, nos presenteando, Porque todos os dias, queridos, acordar é um presente de Deus, é um milagre de Deus. E a presença deles em nós é um presente para nós. Não estamos sozinhos. Temos a promessa do Pai, Que Ele nos enviaria o Consolador para estar conosco, para nunca estarmos sozinhos. E a promessa de Jesus, e eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. Fique com essa palavra para o seu coração. Vamos fazer um estudo novo. O título é Os Últimos Serão os Primeiros. E quero que você divida com outros essa palavra. Não deixe de compartilhar. Não deixe de clicar no canal, de dar um joinha, de ativar o sininho das notificações e também de se inscrever no canal, se caso você ainda não se inscreveu. Amém? Vamos espalhar a palavra de Deus. Então, vamos começar lendo Provérbios, capítulo 16, verso 18 e 19. A palavra do Senhor diz assim para nós: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Amém? Nós vamos hoje meditar nessa parábola dos primeiros lugares ensinados por Jesus Cristo. Amém? Que é a parábola de Lucas, que está no capítulo 8 a 15. Eu vou ler, é um trechinho meio grande, mas é necessário que eu leia. Depois você abra sua Bíblia e leia com atenção. Amém? Quando alguém convidá-lo para um casamento, não se sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então, aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isto será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Depois, Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que ele retribua o convite a você, seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Amém? Nessa passagem, nós vemos que quando Jesus andou aqui pela terra, ele ensinou princípios espirituais profundos, usando situações do cotidiano, do nosso dia a dia. E com essa parábola não foi diferente. Então, vamos estudar aqui juntos 5 lições muito importantes ensinadas por Jesus. Amém? A primeira lição: a humildade precede a honra. Sabe onde está escrito isso? Na palavra de Deus, na Bíblia. Provérbios, capítulo 15, verso 33, diz assim: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Aí podemos nos perguntar: o que é ser humilde? Existem pessoas que acham
que é a falta de recursos, falta de estudo, falta de oportunidades, que humildade é pobreza. Amados, ter humildade é saber que a minha posição não nos torna superior a ninguém, mas ter a consciência de que quanto maior é a minha posição, maior será a minha responsabilidade. Então, ter humildade é estar sempre aberto e disposto a aprender, a respeitar e servir o próximo, obedecer princípios e as autoridades constituídas por Deus sobre nós. A humildade, ela faz parte da nossa essência espiritual. Foi o que Jesus Cristo deu-nos como exemplo. Na palavra de Deus, em Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 7, ele diz assim, olha, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Louvado seja Deus, né? Vou falar ainda sobre a segunda lição. Não tenha muito para mostrar, mas para compartilhar, para abençoar quem não tem, ou para inspirar aqueles que não se sentem capazes de conquistar. Quero que você guarde duas coisas. Quando a riqueza ela não tem propósito, eu me torno escravo dela. Porque a Bíblia diz que o maior no reino de Deus é aquele que tem muito, mas aquele que entrega. A multiplicação sempre passa primeiro pela doação. Então, o maior no reino de Deus é aquele que tem muito, mas aquele que entrega. Tem muito, mas entrega. Porque ele vai ver a sua riqueza se multiplicando, porque é dando que nós recebemos. É um princípio da palavra de Deus. Dar para receber. Primeiro Deus deu o seu único, unigênito Filho, para que até hoje essa oferta se multiplique. De que forma, pastora? Quando Jesus se doou quando Deus enviou Jesus à terra. E o próprio Jesus se entregou por amor de nós, nos fez filhos. A família de Deus tem sido multiplicada, porque todas as vezes, meus queridos, que uma pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, se torna filho de Deus, é a bênção da multiplicação, é da entrega de Deus, primeiramente, o Pai, entregando o seu Filho para se doar por nós, para nos resgatar, para nos salvar, para nos conquistar de volta para Deus. Jesus veio, abriu o caminho dos céus para nós, se doou naquela cruz, por amor de nós. Então, essa bênção, ela tem sido multiplicada até hoje e vai continuar sendo multiplicada, porque todas as vezes que eu apresentarmos Jesus como Senhor e Salvador, e essa pessoa recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, a bênção da multiplicação de filhos está se fazendo. Então, meus amados, reparta a palavra, não fique só para você, porque no livro de 2 Coríntios, capítulo 9 e 10, Deus diz assim, Deus que dá a semente ao semeador e pão para comer, também há de multiplicar a semente das vossas boas ações e há de fazer crescer os frutos da vossa justiça. Assim poderão mostrar-se sempre ricos em generosidade. E os que experimentam a vossa generosidade hão de dar graças a Deus. Amém? Parando por aqui. Que a bênção da multiplicação esteja sobre a sua vida. Então, guarde esse segredo. O maior no reino de Deus é aquele que tem muito, mas também aquele que entrega. Tem muito? Entregue, doe. A multiplicação sempre vai passar primeiro pela doação. Então, seja um doador de bênçãos na vida daqueles que te cercam. Não importa se
eles têm feito alguma coisa para você, faça você por eles. Porque a Bíblia diz, para nós, para finalizar, o Senhor está trazendo à minha lembrança esse texto, que aquilo que nós queremos, desejamos que os homens nos façam, fazei-o vós primeiro a eles. Então, guarde dois ensinamentos. Quando a riqueza não tem um propósito, eu me torno escravo dela. E o maior no reino de Deus é aquele que tem muito, mas aquele que entrega. A multiplicação sempre vai passar pela doação. Seja um doador de vida, de esperança, um doador que, quando vê a necessidade do próximo, possa estender a mão. E lembre-se que você recebe aquilo que a palavra de Deus nos ensina. A bênção da multiplicação passa pela doação. Amém? Um bom dia, Deus te abençoe. Fique na presença de Deus. Reparta essa palavra com outros, em nome de Jesus. Vamos doar aquilo que temos recebido de graça, pela graça, pura graça, Jesus. Amém? Deus abençoe.